E aí, pessoal? Chega aí, galera, pra conversar. Opa. Boa tarde, né, pra todo mundo que tá entrando aí. Alisson, Kael. Olha, o Arthur já tá online, vou convidar aqui. Gente, a gente vai ter uma conversinha muito legal agora com o Arthur Freitas, deixa ele se conectar. E aí, Arthur? E aí, meu filho? Tá dando pra ouvir direitinho? Tá sim, como é que você tá? Show, tô ótimo. Tô cansado, mas tá tudo dando certo, graças a Deus. Tá tomando banho de chuva, né? Cabelo molhado aí. É, é porque, como eu falei, né, eu costumo estar bem cheirosinho, eu tomo banho antes de vir pra É, lá e né? pra preparar, entendeu? O Arthur também, viu? Eu tava todo suado, porque apesar a chuva faz muito calor. Mas massa, É, Arthur, queria te agradecer aí pela a disponibilidade de estar conversando com a gente. Sei que você está na correria, né? Que, enfim, sei que você está envolvido em vários projetos, inclusive fiquei sabendo hoje que você está morando no projeto, né? Para poder ficar mais perto da comunidade. Então isso aí é bem exatamente. legal. Daqui a pouco a gente vai entender um pouco mais do trabalho que você está fazendo. Mas, enfim, já deixo aí o agradecimento, né, por topar, tirar um tempinho para falar um pouco para a população sobre como que ela pode ajudar nesse momento, né, que deve ser uma grande dúvida de muitas pessoas. Exatamente, exatamente. E a ideia, Ítalo, é a gente compartilhar informações, né? Obviamente Isso. apresentar o que a gente está trabalhando, que você vem trabalhando também, estou acompanhando aí digitalmente algumas ações também que você está fazendo. E a ideia é a gente compartilhar para que mais pessoas possam acompanhar a trajetória e também fazer coisas importantes aí onde vocês moram, né? Sei Boa. que provavelmente deve ter gente de todo o Brasil aí, né? Você é Sim, conhecido, deve sim. ter gente de outros estados. Então, compartilhar essas informações também é importante para ver o que a gente está passando aqui no Ceará, em Fortaleza, e como é que a gente vai fazer isso para o restante do Brasil. Boa. Eu queria deixar aqui um alô para todo mundo que está entrando. Pessoal, a gente vai se apresentar agora, porque tem tantos meus seguidores quanto seguidores do Arthur aqui na nossa live. E aí a gente vai começar a debater alguns pontos, mas quem tiver pergunta, vai mandando que a gente responde ao longo da live ou então no final, beleza? Então, Arthur, mande bala aí, se apresenta aí para a galera que não te conhece ainda. Show! Meu nome é Arthur Freitas, galera. Eu trabalho há 8 anos, né, com atividades relacionadas ao perfil comunitário e de voluntariado. Hoje, também sou do Partido Democrático Trabalhista e hoje eu construo o movimento comunitário trabalhista. E além disso, a gente tem muitas ações do perfil comunitário em toda a Fortaleza, né, e alguns interiores do estado do Ceará. Hoje, né, eu participei do processo de escolha do Conselho Tutelar aqui do município, saí com 925 votos e sou o quarto suplente. Na perspectiva que, quando passar a pandemia, que vão ser criados dois novos conselhos, eu possa estar vindo assumir aqui na região do Novo Mondubim, barra Conjunto Esperança. Então, basicamente, hoje o trabalho que a gente tem é esse, e não é à toa que, como o Ítalo falou, né, eu estou morando numa comunidade. Né? A gente é, trabalho hoje com cerca de 7 bairros de uma forma mais fixa, e aí eu moro no Benfica, né? Mas estou há um tempo sem ver todo mundo aí. Na verdade, foi na semana passada, Ítalo, eu passei um tempo em casa, para tentar descansar e organizar algumas coisas. Foi aí também que saiu a ideia de fazer algumas lives, e aí eu agradecer Uhum. também pelo seu convite, que a ideia é a gente fazer aqui uma live bem legal. Eu sei que tem muita gente que acompanha e segue nós dois, né? Então Sim. é uma live que a galera já estava pedindo, estava solicitando, e agora a gente vai poder compartilhar com o pessoal aí muita coisa boa. Legal. E, gente, assim, o Arthur é um cara que eu conheço há acho que 2 anos, um grande quadro aí do PDT, tá crescendo muito quanto liderança jovem aqui no nosso município. E eu admiro bastante o trabalho que ele faz. Ele vai daqui a pouco contar um pouco mais para a gente sobre isso.
Para quem não me conhece, né, dos seguidores do Arthur ou dos meus seguidores que estão chegando agora na live, meu nome é Ítalo Alves, eu tenho 28 anos, sou daqui de Fortaleza, sou empreendedor social, trabalho também com voluntariado, mas também na parte de negócios de impacto há mais de 10 anos, dentro das áreas de direitos humanos, nas áreas de educação. Hoje eu trabalho na Secretaria de Planejamento e Gestão do Estado, na célula de gestão para resultados, então tentando fazer o replanejamento da priorização do Estado em termos de políticas públicas. E também sou militante do Partido Socialista Brasileiro, PSD. Eu fui candidato a deputado federal em 2018, consegui quase 5 mil votos, sendo 3 mil aqui em Fortaleza, então a gente tem feito um trabalho também de comunicação política, de educação política e articulação em prol da sociedade civil semanalmente, praticamente assim. Então tem sido um trabalho muito legal, espero contar um pouco para vocês também. E também, por último, sou liderança do movimento Acredito aqui no estado, que é um movimento de renovação política, que também tem uma grande vertente de voluntariado e de ativação da sociedade civil, mas no controle social, né, que é uma outra pegada aí de como que a sociedade pode ajudar nesse momento. No mais, é isso. E aí eu já entro no primeiro assunto. Eu queria saber de ti, Arthur. Primeiro, eu acho que seria interessante você falar o que é que você faz hoje, né, nessa vertente da sociedade civil, mas também queria entender qual é a importância da sociedade civil se envolver agora, porque a gente tem muito aquela perspectiva, e eu acho que não é uma cultura uma prática somente aqui no Ceará, mas de sempre cobrar que os outros façam pela gente, né? Então, sempre esperar que o governo faça, sempre esperar que o setor privado faça, e obviamente eles têm uma obrigação de contribuir, mas existem várias formas de a sociedade civil se engajar e ela contribuir para que o próprio governo e o setor privado consigam fazer um melhor trabalho, né? Afinal, por exemplo, quando a gente está falando de conhecimento sobre comunidades, muitas vezes é a associação daquele bairro que conhece a comunidade, que pode fazer para facilitar o acesso do governo àquelas famílias. Então a gente precisa pensar em como que nós podemos qualificar esse processo para que as pessoas sejam socorridas nesse momento tão grave que a gente vive, né? Então, assim, seria legal se tu pudesse falar um pouco sobre o que é que tu acha, qual a importância mesmo da sociedade civil em participar nesse momento e o que é que tu está fazendo nessa frente também. Perfeito, perfeito. Ítalo, eu acho que você conhece, eu tenho sou grande admirador, obviamente, do Estado, né? Eu acho que o Estado é o principal meio hoje para a gente tentar diminuir as desigualdades sociais, mas a sociedade civil organizada, ou não organizada também, tem um importante papel. E é esse papel que eu acho que é essa mensagem que nós temos que sair daqui hoje, né? Eu sempre trabalhei com atividades da sociedade civil organizadas, com as famosas ONGs, né? Que a gente chama hoje de ONGs, que são organizações da sociedade civil. E elas hoje que estão garantindo alimentação, garantindo produtos de higiene, de limpeza, e garantindo o acesso aos benefícios do Estado, né? Hoje, o nosso papel é orientar a população. Muitas vezes, né, a gente, que em Fortaleza também tem muito isso, a gente tem uma grande territorialização, que faz com que o Estado não consiga entrar nas comunidades, nas favelas, né? Ele só entra de uma forma, via de regra, né? Além, obviamente, da escola, né, que vai ter lá, o Estado entra, geralmente, com o advento da polícia militar, que muitas vezes, infelizmente, é uma forma um pouco agressiva, repressiva, né? Que, enfim, é um outro debate que a gente, inclusive, já fez em outra esfera. Então, assim, dito isso, a associação de bairro, os líderes comunitários, os agentes comunitários de saúde, né, os ACS, os agentes de cidadania, que é um advento da Prefeitura de Fortaleza também, todos esses organismos, né, essas pessoas, se tornam importantes para gerar benefícios para a comunidade. Então, vou falar um pouco da comunidade que eu estou hoje. Né? Estou aqui no Novo Mundo BIM. E aqui, via de regra, o que a gente tem? A gente da associação
está orientando como a pessoa pode solicitar o auxílio emergencial. A gente está indo atrás de empresas, de parceiros, de artistas, enfim, de todo mundo, para a gente conseguir cesta básica para quem está com fome, né? Para quem está. E aí a gente vive um estado de miséria gigantesco, até o momento de a gente poder conseguir, né, que tudo se normalize, vai demorar muito e muita gente vai passar fome, muita gente vai. Enfim, eu tô até estava comentando um pouco do cenário caótico que a gente vive, que se a gente não se organizar enquanto sociedade, líderes políticos, líderes comunitários, como existe muito em Fortaleza, existe muito no Brasil todo, essas pessoas têm um papel importantíssimo para poder garantir uma melhor assistência social das pessoas. E a gente precisa saber disso e se responsabilizar por isso, né? Que é o que está falando muitas vezes. A gente não se responsabiliza. Obviamente, temos que cobrar o Estado. Aí o Estado pega e dá um auxílio emergencial como teve agora. E a senhorazinha, a tiazinha, a mãezinha, que não tem celular, que não sabe ler, que muitas vezes o CPF dela está errado. Como é que ela vai conseguir ter acesso a isso? Um vídeo, uma videochamada, um documentário, né, um material sobre isso, muitas vezes não chega. Quem que vai chegar? Ela vai vir aqui na nossa associação, perguntar, pedir, e daí a gente vai dar as orientações, que é como a gente está fazendo muito, né? Eu até vi aqui o pessoal do Instituto Semente da Liberdade, que é onde eu estou hoje, né? Acabou de entrar aqui. Então, por conta disso que a gente comenta, né? A sociedade civil precisa se organizar e também precisa se responsabilizar pela uma melhor garantia de direitos da população. Eu acho que é essa a mensagem que a gente tem que passar sempre para quem está na ponta, para quem é líder comunitário, para quem é agente de saúde, todos esses atores importantíssimos para a gente conseguir uma melhor dignidade, né? A gente costuma falar muito isso, né? A gente precisa garantir a dignidade das pessoas. E a gente aqui faz esse papel hoje, junto com o Estado também. E as empresas têm um papel também, muitas vezes, mais do ponto de vista de doação, né? São poucas empresas, e a gente vai entrar no debate sobre isso também, que, como você colocou, que fazem um trabalho de responsabilidade social efetiva, né? Os empreendedorismos sociais, que a gente chama, né? São vários. Não, muito massa. Eu acho que tu trouxe vários pontos, eu fui anotando aqui para a gente poder aprofundar. Eu acho que assim, tu falou, né? Assim, hoje esse trabalho comunitário ele é um trabalho muito importante porque ele é o que está mais perto das pessoas, né? É o trabalho que serve como ponte para você levar o socorro, né? Hoje as pessoas elas precisam comer, precisam beber água, precisam ter material de higiene, precisam se proteger do coronavírus e ficar em casa sabendo que existem diversos outros problemas ao redor disso, né? Eu acho muito interessante, aí eu dou um passo para trás para a gente refletir sobre quanto que essa crise ela escancara a desigualdade no Brasil e na nossa cidade, né? Assim, a gente, acho que para muitas pessoas é uma surpresa entender que o Brasil tem tanta gente pobre assim. Mas para nós que viemos das comunidades, né, eu venho da Grande Lisboa e do Conjunto Ceará, a gente já viveu com essa realidade. Então, essa crise ela escancara o tamanho da desigualdade. E aí, de repente, você tem 100 milhões de brasileiros e brasileiras que precisam de uma renda básica e fica o povo imaginando, ai meu Deus, assim, a gente tem dinheiro para isso? Essas pessoas têm condições de trabalhar ou não? E falta esse choque de realidade que faltava em muita gente privilegiada que talvez nunca tenha pisado no bairro de periferia e que finalmente agora tem esse entendimento, né? E aí, se vai aceitar ou não, é uma questão pessoal delas, mas o entendimento de que o nosso país é muito vulnerável a qualquer tipo de crise de saúde pública. E aí, isso passa por a gente realmente ter uma responsabilidade compartilhada, que é o que você falou. E, de fato, o Estado ele tem um papel fundamental em garantir a redução da desigualdade, ele serve como articulador de todos os setores, mas a gente também tem que entender qual é o papel de cada setor e como contribuir para esse objetivo. E aí eu entro no que você falou, né? Assim, você comentou alguns principais atores, né, do Estado dentro das comunidades. Então, tem o agente de cidadania e tem o conselheiro
né, tutelar, que você falou, o conselheiro tutelar atuando mais na questão da preservação e defesa da dignidade e dos direitos das crianças, e o agente de cidadania sendo aquele representante do Estado, da prefeitura, mais próximo das pessoas. É o que está entendendo se o programa social ali está funcionando, se aquela pessoa está cadastrada, como você mesmo falou. Isso é muito importante, muita gente não tem noção de que existem agentes de cidadania, que são pessoas eleitas pela comunidade, atuando, né, para poder levar a conscientização e essas informações para as suas comunidades. Fora conselho comunitário, né? Então, a gente, muitas vezes, por nós não entendermos a organização da sociedade e do setor do poder público, a gente acaba, muitas vezes, não conseguindo as respostas que nós precisamos para as perguntas que surgem nessas crises. E aí eu entro no que eu tenho feito, que vai muito em encontro ao que você tem feito, né? Assim, mas eu tenho atuado mais nas redes sociais. Então, eu recebo todo tipo de mensagem todo dia. Hoje de manhã eu já acordei apagando um fogo, porque uma senhora aqui do meu Instagram, a gente vem conversando há uma semana já. Ela não recebeu auxílio, eu ajudei ela a se cadastrar, tirei todas as informações, ela não conseguiu receber o auxílio porque demorou 3 semanas, né? Até hoje ainda não foi aprovado, está sob análise. E fora isso, não tem nenhuma... Ela está sem receber dinheiro, porque ela é uma trabalhadora autônoma, não está conseguindo ir trabalhar. E o dono do local onde ela mora, que é um local de aluguel, está pedindo para ela sair. Só que ela vai morar onde? Ela não tem família em Fortaleza, ela não tem onde ficar. Seria uma questão de estar abrigado ou desabrigado. E ela não vai sair. A gente viu que tem projetos na Câmara dos deputados federais tramitando sobre isso. Mas aí o dono da casa decidiu colocar uma outra família para viver dentro dessa casa com essa mulher. E essa família já entrou, são pessoas completamente estranhas, ela não conhece, e hoje ela mandou uma mensagem pedindo socorro, porque o pessoal estava pegando as coisas dela e tirando de um cômodo para o outro. Então, veja o quanto que essa crise é complexa e ela impacta a nível individual. Então, só tem noção de que isso está acontecendo quem realmente está próximo das pessoas, que são nós que estamos nas redes sociais atuando, fazendo micropolítica, e também esses agentes, né, da prefeitura, ou conselheiros tutelares que estão ali perto. E outras questões que vão surgindo. Já recebi denúncias de violência doméstica, as pessoas perguntando o que fazer, para quem ligar, como denunciar. Recebi denúncia de agressão de LGBTfobia, porque o padrasto do menino chegou, agrediu ele, agrediu a mãe, disse que ia matar. E passei semanas e semanas, né, tirando várias dúvidas sobre o auxílio emergencial, que não foi bem explicado pelo governo, foi altamente desorganizado. E, assim, isso é uma questão que colocava as pessoas entre a pobreza e entre a comida, né? Assim, a dignidade mesmo, como a gente estava discutindo. Então, tem sido muito esse processo de ter paciência. Tem pessoas que não sabem utilizar aplicativo, tem pessoas que não entendem tanto de tecnologia como nós entendemos, que muitas vezes não conseguem entender os processos, porque tem pessoas que conseguem ler, né? Aí, no nosso Brasil, a gente ainda tem muitas pessoas que são analfabetas funcionais, né? Então, hoje, né, entre 7 entre cada 10 brasileiros conseguem ler um texto, mas não conseguem entender. Então, muitas pessoas viam os critérios no site do governo, mas não entendiam o que aquilo significava. E eu tinha que ir lá mandar áudio, sabe? Eu mandei áudio para todo mundo explicando, olha, é isso que você faz, tem alguma dúvida? E muitas vezes as pessoas perguntavam 3, 5 vezes a mesma coisa. Tem que ter a empatia, a paciência de ir passo a passo para garantir que aquela pessoa receba os seus R$ 60 e consiga o seu auxílio. E fora a gente que tem pedido cesta básica, né, a gente conecta com outras iniciativas que estão rolando na cidade. Então, esse é um trabalho essencial, sabe? Também é um trabalho que a gente sabe que é limitado também. No meu caso, né, assim, eu não posso estar nas ruas o tempo todo. Eu acho que você é muito corajoso e né, muito massa que você está conseguindo, claro que protegido, mantendo, né, respeitando as normas aí do Ministério da Saúde, né, você está conseguindo ter essa atuação dentro da comunidade. Mas, assim, eu estou falando esses exemplos para as pessoas entenderem, né, o quanto que a política nacional ela tem sua importância, mas a política do dia a dia ali, sabe, ombro a ombro com as pessoas da comunidade, talvez seja muito mais importante, porque é o que se materializa, de fato, na mudança de vida, né? E nesse sentido, eu queria te perguntar, então, assim, você falou que está conectando as pessoas com diferentes iniciativas que estão acontecendo na cidade,
Quais são algumas dessas iniciativas que você conhece, né, que estão acontecendo e que têm lhe ajudado? Fora os artistas, a quem mais você tem pedido socorro nesse momento? Pronto. E deixa eu só. Tem uma pergunta que o projeto Além dos Olhos fez, que vai conectar Deixa eu justamente ver. no final dessa pergunta. Eu acho que foi a última aqui, ó. Pronto, Aí estou depois vendo. eu acho que eu vou para a pergunta do Felipe. O Felipe também fez um ótimo comentário, que eu acho que é um debate bom para a gente fazer aqui também. Mas para não fugir aqui da linha, eu acho que o projeto. Deixa eu ver aqui, ó. O projeto Além dos Olhos, para explicar, é mais um desses organismos, né? É um projeto de voluntários que se sensibilizaram com a situação e estão, assim como vários outros projetos, atuando na linha de frente, né? Essa galera, que eu falo muito, né? É uma linha de frente mesmo, assim Uhum. como na saúde, né? E a gente, esses projetos, a gente está fazendo esse trabalho, às vezes acaba sendo mais linha de frente pelo fato de muita gente não ser da área. Então, a gente não sou da área da saúde. Então, tem coisa, tem informação que eu não sei, que eu procurei pesquisar, procurei saber. E essa pergunta vai encaminhar isso aí que tu está colocando, né? Eles perguntaram assim: quando a gente não encontra uma organização social ativa dentro do bairro, como fazer para que a atuação de projetos e movimentos não seja meramente assistencialismo? E aí vai para esse debate que a gente está fazendo agora. Porque, assim, primeiro, parabenizar aí, vocês estão fazendo um trabalho gigantesco, né? A gente tem uma grande rede, sabe, Ítalo? Eu acho que uma Obrigado. palavra que você usou, que você faz muito também, é conexão. Então, às vezes, eu estou aqui numa entidade que a gente recebeu como foi o fato, né? A gente recebeu aqui alguns fardos de cuscuz, né? Vitamilha, sei lá como é que se fala ao longo do Brasil. Mas farinha, não sei nem qual é o nome de fato, né? Eu sei que é cuscuz. Então, a gente recebeu que essa quantidade era muito para a gente, né? Para as nossas atividades. Que a gente não vai entregar só o cuscuz, a gente entrega uma cesta básica prontinho, então um lanche, né? E a gente pegou e doou para alguns projetos. Então, a gente vai conectando. E hoje tem várias iniciativas que fazem isso, né? Graças a Deus tem um bom trabalho hoje com o pessoal em estação de rua, tá certo? Mas para voltar para a pergunta, para tentar fazer esse debate que é fundamental, que é o assistencialismo versus a assistência social, né? O assistencialismo, né, que filantropia, caridade, não sei qual o nome que, né, são vários adjetivos, mas são atividades que você faz de uma forma pontual, né, e que você ajuda uma pessoa, alguém, uma instituição. Quando a gente fala de assistência social, a gente está falando de garantia de direitos, entende? Então, quando isso geralmente não acontece, né? Por exemplo, o caso da senhora que você falou agora, né? Você está fazendo uma atividade pontual com ela, mas ao mesmo tempo vai ser estrutural, porque tu vai conseguir fazer com que ela pelo menos tenha uma condição de pagar um aluguel, né? Pagar uma alimentação com o valor do auxílio emergencial. Mas e quem está fazendo trabalho na ponta, né? Como é que deve fazer? Que é o que eu coloco muito. Que eu acho que você tá, como você falou, tá uma semana falando com ela, é dessa forma que a gente precisa fazer. Então, respondendo assim, gente, projeto. Primeira questão, você precisa fazer um cadastro dessas pessoas. Toda pessoa que você vai ajudar, você precisa fazer um cadastro, que eu acho que vocês já estão fazendo, se eu não me engano. Eu vi algumas postagens, vocês estão fazendo. Mas esse cadastro, ele serve vai ter dados, né, que vai gerar informações importantes para você entender uma garantia de direito. Por exemplo, o Islo comentou aqui agora, está tendo o número de violência doméstica, né, aumentou. Assim, a gente está vendo tanto crianças sendo violentadas de várias formas, sexualmente, fisicamente mesmo, aquela pisa, né? Como também está vendo grande caso de mulheres sendo violentadas. Então, o que deve fazer? Primeiro, a gente não deve normalizar esse discurso, pelo amor de Deus, como um certo presidente está colocando, tá certo? A gente não é normal porque a família está em casa que o homem vai bater na mulher e o homem vai bater na criança. Ou a mãe vai bater na criança. Não é normal isso, né? A gente precisa
primeiro garantir os direitos dessa pessoa que está lá. Então, esse cadastro é importante porque, por exemplo, se eu tenho uma família, uma mãe com 3 filhos, mãe solteira, e que está com o Bolsa Família bloqueado, por exemplo, eu preciso entrar em contato com o CRAS, né, o Centro de Referência de Assistência Social do bairro, do território, e solicitar qual vai ser o procedimento a ser cumprido. Então, com as informações, eu consigo sair do assistencialismo e ir para uma garantia de direito. Obviamente, a alimentação, né, é uma garantia de direito, mas a gente precisa ir além desse processo que a gente está fazendo agora. A gente precisa garantir toda a Constituição para aquela família. E muita gente não sabe, Ítalo, como você está colocando, né? Hoje tem alguns advogados que já estão no procedimento de auxiliar essas pessoas que estão com a situação complicada do ponto de vista de aluguel, por exemplo. Sim. E, inclusive, eu sou uma delas, né? Eu estou no meio também desse procedimento. Então, assim, eu acho que isso avança quando a gente consegue entender nosso papel enquanto garantidor de direito, né? Aí vai, como tu está colocando, Ítalo, o Conselho Tutelar, vai o agente comunitário de saúde, vai o agente de cidadania, e todos esses organismos. Mas não tem uma entidade forte no bairro. Então, a gente que estava em trabalho vai acabar por se tornar essa organização, esse organismo. Então, a gente precisa levar as informações para as pessoas. Recebeu a cesta? Show! Pois preencha aqui um cadastro, vamos ver como é que a gente consegue mudar a tua vida. Né? Não mudar a tua vida no momento, mas mudar a tua vida de uma forma geral. Para todos sempre, vamos dizer assim, né? Sim. Parece um pouco filosófico, poético, mas é o que a Constituição coloca. Né? A gente precisa garantir que todos tenham acesso aos direitos fundamentais. Eu acho que esse é o nosso papel, Ito. E aí, tu quer comentar alguma coisa ou eu já posso falar do... Eu acho que você explicou muito bem a diferença entre assistencialismo e assistência social, e é exatamente isso que você falou, concordo 100%. Mas a gente também tem que lembrar que em momentos de crise, o assistencialismo ele também tem seu papel. Né? Então, por exemplo, a gente tem aqui em Fortaleza uma iniciativa que é o Supera Fortaleza. É uma iniciativa de assistencialismo. O que é isso? Iniciou como um grupo de empresários que doaram um grande valor para a sociedade civil, converter em compra de cestas básicas e distribuição para a população mais pobre. As associações faziam cadastro, diziam lá, né, quantas... Não eram só associações formais, tinham coletivos e lideranças comunitárias, então diferentes tipos de, sei lá, indivíduos, né, jurídicos ou pessoas físicas poderiam se inscrever para receber as cestas e fazer a distribuição na comunidade. E eles fizeram também uma parceria com a prefeitura, para a prefeitura fazer a logística, que é a prefeitura que conhece os bairros. E pode entrar, tem permissão, né? A gente sabe que muitos desses são territórios protegidos. É importante que, na grande maioria dos casos, a prefeitura consegue entrar. Quando não consegue, tem que ter uma ajuda da comunidade. Então, é importante acontecesse isso. E eles pensaram, foram além, depois se dialogaram com a comunidade para entender como melhor fazer esse trabalho. Então, ao invés de simplesmente dar uma cesta básica de R$50 para alguém, eles pensaram, poxa, o que essa pessoa precisa talvez não esteja dentro dessa cesta básica. E a gente precisa pensar em como que a gente faz também com que a economia do bairro gire. Porque tem um mercadinho lá que está quebrando porque as pessoas não estão mais comprando. Tem a tiazinha do pastel na esquina que está quebrando porque não tem gente indo lá comprar. Como que a gente faz com que todo mundo mate a sua fome, ao mesmo tempo gire dinheiro dentro da comunidade? E aí eles mudaram. Eles saíram da cesta básica para um cartãozinho, né? Um cartão onde você tem um crédito de R$200 e só pode ser gasto com comida e material de higiene nos bairros da comunidade. Então, a pessoa agora, ela não tem mais R$50, ela tem R$200 e ela tem mais poder de compra e dignidade, porque ela vai escolher a marca que ela quer, ela vai escolher comer o produto que ela quer comer. E a liderança comunitária acompanha no processo de compra também, para garantir que não vai ter nada exorbitante, não vai ser comprado cerveja, não vai ser comprado nada que não seja necessário para a garantia, né, dessa alimentação e do higiene naquele momento.
Aí, nessas horas, tem que ter a liderança comunitária, como você falou, para chegar a entender, ok, isso aqui não vai ser o suficiente para ti. Daqui a pouco vai acabar essa comida. Como que a gente garante que tu tenha o teu direito da alimentação garantido? Como que a gente garante que você não tenha os seus direitos violados, né, direitos de segurança, etc. Então é preciso ter esse cadastro, ter esse acompanhamento para poder ligar uma coisa à outra. O que muda a realidade de forma a longo prazo é a assistência social. E a assistência social ela é feita pelo Estado e pela liderança comunitária. O assistencialismo, ele é de pronto-socorro, naquela hora, tipo assim, vamos matar a fome hoje. Mas ele também tem o seu papel, por mais que não mude vidas de forma estrutural. Eu queria só fazer essa explicação, porque eu sempre vejo muito esse embate, né? Todos somos mais a favor da assistência social, mas é importante entender o papel do assistencialismo nesse processo também. Quem tem fome tem pressa, né, Ítalo? Exatamente, né? A gente sabe que essa é a realidade, e eu gostei muito da sua explicação, acho que você tocou muito nesse ponto. Aí eu entro agora nas perguntas do Felipe, né? Ele pergunta, a primeira que ele fez foi, após essa crise, a gente vai ter um novo modelo organizacional na nossa sociedade? Teremos novos protagonistas políticos? Eu, particularmente, eu espero que sim. Eu espero que nós entendamos que essa crise, ela não é uma crise só de saúde pública, ela é de solidariedade, ela é de ética, ela é de transparência, ela é de educação, ela é uma crise que mostra que a gente está com um modelo econômico defasado. Esse modelo econômico ele não coloca a economia do nosso país à disposição das pessoas, ele não reduz as desigualdades, ele concentra renda em detrimento do empobrecimento da população, e a gente precisa repensar um novo pacto social para garantir que a dignidade básica das pessoas seja atendida. E aí, em termos de saneamento, saúde, educação, renda, emprego, isso tudo precisa ser repensado e a economia precisa girar em torno, sabe, ser baseada em torno do fornecimento desse tipo de direitos, que são direitos garantidos pela Constituição. Então, a nossa sociedade não consegue, hoje, garantir esses direitos, porque ela não foi pensada para garanti-los. Então, a gente realmente tem que sair disso pensando um novo legado, tem que sair disso com novas conexões e num novo pensamento sobre protagonismo político. E aí, sim, é para a hora da comunidade lembrar quem é a liderança política que está ajudando. E pensar, poxa, essa pessoa que chegou aqui, pediu voto, não fez em alguém que está me defendendo os meus direitos. Eu acho que esse novo cálculo precisa ser feito pela população. Né? O que é que você acha, Arthur? Galera, o Arthur deu uma desconectada, ele volta já. Deixa eu ver. Pronto, tá aqui. Deixa eu chamar ele de novo. Bom, estou esperando ele entrar. Enquanto isso, eu vou vendo outras perguntas que o Felipe também já colocou aqui, né? Qual o papel político da juventude nessas eleições? Eu acho que nós falamos de vários papéis. Esse de estar perto das comunidades, esse de usar as redes sociais para responder as perguntas das pessoas, estudar... Aí, voltou. Arthur, já te chamei, estou aguardando tu aceitar aí o meu convite. Vou chamar de novo. Pronto, voltou. Opa, boa tarde, pessoal. A gente entrou. E aí, Arthur? Deu certo?
Tudo certo. Tu conseguiu ouvir a pergunta e a resposta que eu estava dando? Consegui. Tá dando para me Mas, o que escutar é que tu... direito aí? Tá sim. O que é que tu acha de falar Pronto. dessa pergunta do Felipe, né? Do qual o papel da juventude no processo eleitoral? Polêmica boa. Cara, seguinte, eu acho. Primeiro, eu tô achando massa esse bate-papo, porque tá parecendo muito que a gente já conversava lá no, né, pelo Sim, benefício, pelas as atividades da vida. É, cara, primeira questão, o que é política, né? O que é política? Porque o que durante esse processo está me revoltando quase, né? A forma mais ainda com que as pessoas fazem e vê o que é política. Por exemplo, a gente tem muito papel de vereadores, lideranças, candidatos, né? Que sempre fazem um trabalho na comunidade, né? E hoje a gente está na comunidade, a gente vê uma frase que é emblemática. Ah, cadê meu vereador? Não sei o quê, que não está ajudando, né? Pô, isso aí é direto, né? Aqui na comunidade a gente tem alguns casos também que é muito engraçado. Não vou entrar para a questão de ética, mas muito engraçado. E, e o que me incomoda, Ítalo, é que cada vez mais a gente tá tendo um sentimento de aversão à política. Não é o que eu sempre falo, né? A política é a representação do Estado ali. Então, se você eu não gosto de política, né? Eu não quero saber de política, também não cobre que tenha um posto de saúde com qualidade. Também não cobre que tenha uma educação de qualidade. Porque a política faz parte do processo de garantia de direito. Entende? perfeito. E eu participei de uma campanha recentemente, né? A campanha do Conselho Tutelar, que é um processo de escolha, na verdade, né? Que a última parte ali é a eleição. E eu vi muito esse sentimento, tu vai me dar o quê? Eu não vou dar nada, eu vou garantir o direito da criança e do adolescente. Entende? Assim como se eu fosse candidato a vereador, deputado, a presidente, eu não tenho que dar nada, né? Do ponto de vista pontual, do ponto de vista do assistencialismo, né? Da compra de voto indireta. Eu tenho que dar, garantir o direito, né? Não é porque agora a gente, que eu costumo falar, né? Teve um comentário, né, de alguém no Instagram que eu ri demais, que a pessoa tá fazendo por conta da política. Cara, eu particularmente eu sempre fiz isso, né? Desde que eu me entendi gente, né, com 16 anos. Sim, Então, eu sempre teve trabalho, não é de agora que a gente está fazendo, né? Mas as pessoas, de maneira geral, elas têm essa aversão à política. E eu falo, gente, política é o processo que está colocado, entende? Faz parte do Estado. Para eu gostar de política, eu posso até não gostar, não, eu não quero, né? Política, religião e futebol não se discute, né? Uma frase grotesca aí da sociedade, mas sim. você pode ter o direito de se reservar, mas você precisa entender. Você precisa participar do processo democrático, você precisa entender qual o papel de cada organismo desse, qual o papel do vereador, qual o papel do prefeito, qual o papel. Enfim, óbvio que a gente vive há muito tempo, Ítalo, né? Fazendo só um pequeno parênteses, a gente sempre teve pessoas que falaram mal da política. E sempre colocaram Uhum. como se a política fosse algo corrupto, né? Esse discurso não é somente do Bolsonaro, não. Esse discurso vem desde a época do PT, né? Desde a época do Lula, no começo. Você pega os vídeos, né, de 89, você vê muito esse discurso. Que esse discurso foi potencializado com o Collor, e agora, né, que outro larápio também, né? Depois foi o Aécio e agora é o Bolsonaro, agora foi o Bolsonaro. Então, isso gera um sentimento na sociedade de que a política não presta, que os políticos são tudo corrupto. Eu acho isso muito ruim. Acho que você foi candidato Sim. mesmo à eleição, você viu muito isso, né? Acho que depois tu até pode compartilhar um pouco disso. Mas esse momento agora, ele não é o momento do ponto de vista de politiqueiro, né? Tipo assim, de você ter uma resposta de voto, de política para o momento futuro. Você precisa pensar em primeiro na garantia dos direitos. Entende? Quem é candidato, eu sei que tem já é vereador, quem é pré-candidato, obviamente que já trabalha com isso muito, né? De garantia de direito. Agora, tem que forçar, tem que trabalhar do ponto de vista estrutural.
Estrutural. Isso. Porque senão, Ítalo, que aí eu faço o último debate e coloco para que tu teve experiência aí. Foi uma fala que eu fiz ontem, né, com um colega aqui no Instituto, que eu falei assim, gente, a quem interessa um povo sem direito, um povo na miséria, um povo miserável, um povo analfabeto, serve para os maus políticos. Porque os maus políticos, né, até um debatezinho, os maus políticos, quanto mais miserável você for, mais fácil você se torna de, entre aspas, tanger, entende? Então, eu coloco muitas vezes, a gente, que essas novas pessoas que estão no processo político, tenham primeiro uma consciência. Vocês precisam garantir os direitos. Ah, eu trabalho com a educação. Ah, eu trabalho com não sei o quê. Então, garanta os direitos da sua área. O que me incomoda, né, me entristece, muitas vezes as pessoas querem participar do movimento político, querem se tornar políticas, né, querem ser vereador, sonho de ser vereador, mas nunca trabalhou para garantir o direito de ninguém. Nunca, nunca. Não tem trabalho nenhum, não tem nenhum serviço prestado. O máximo que faz é entregar umas cestas básicas, fazer umas ações de marketing na comunidade, mas não faz um trabalho, por exemplo, que, como você faz, como conheço várias pessoas hoje perfeitamente estão fazendo um trabalho lindo, maravilhoso, para garantia de direito. Entende? Então, o que nós precisamos é fazer com que as pessoas evoluam do ponto de vista social, Perfeito. político, econômico. Aí a gente vai ter um outro cenário. Entende? É a partir daí que a gente vai mudar um pouco a perspectiva. Infelizmente, tem muita gente nova que está entrando na política, Felipe, que tu colocou aí, mas que não tem esse entendimento e que muitas vezes faz com que a sociedade, né, civil se torne uma massa de manobra política. Perfeito, cara. Eu concordo muito com o que você falou. Muito do que eu vivi também no processo eleitoral. Né? Assim, eu acho que nós, jovens, nós, jovens que somos cidadãos comuns, porque a gente vem, né, a política ela é consequência de um trabalho. A gente está na política porque a gente quer utilizá-la como um meio de garantia de direitos, uma plataforma maior de ampliar um trabalho que já está sendo feito. Só que o trabalho do político, ele precisa ser de mudança de realidade. Para muitos maus políticos, é interesse gigante que aquela pessoa, aquela família, aquela comunidade sempre passe fome, que aquela comunidade sempre seja insegura, que ainda continue tendo assaltos, que ainda continue tendo mortes. Por quê? Porque a narrativa, o problema existindo, existe também o palanque eleitoral. A gente precisa ter políticos que queiram resolver o problema, que estejam ali com o discurso, com as ideias certas, alinhados com as pessoas, que mobilizem as pessoas e que faça parte daquele grupo de pessoas para poder resolver o problema. A gente sabe que resolver não é uma coisa do dia para a noite. Então, você não pode chegar e dizer, eu vou acabar com a criminalidade aqui em 4 anos, porque a gente sabe que muitas vezes não é a realidade. Mas ser franco com a população e explicar, olha, nós vamos fazer um processo de redução da desigualdade da criminalidade e vai ser um processo que vai durar mais tempo. Mas a gente vai iniciar e ter trabalho entregue, sabe? Mostrar resultado, mostrar aquilo acontecendo. E não simplesmente, como você falou, ir lá entregar uma cesta básica e fingir que acabou, sabe? Que é tipo assim, eu vou ali, você me vendeu o seu voto, então você não tem nem direito de me pedir nada. O que você queria, eu já tirei, que era dinheiro. Muita gente pensa assim, sabe? Na minha campanha de 2018, eu cansei de ir para dentro das comunidades e as pessoas falarem isso, sabe? Tipo assim, mas cadê o dinheiro? O que é que você vai me dar? Você não vai fazer nada por mim mesmo? Eu digo, quem disse que eu não vou fazer? Sabe? Tipo assim, eu sei que a sua comunidade está precisando disso. Eu ia lá para o Genibaú, um bairro com uma das maiores populações aqui de Fortaleza, que não tem uma escola municipal, entendeu? Fortaleza, Ítalo. Oi? Tá entre os 5 piores DH de Fortaleza. Não tem uma escola. Isso para mim é um absurdo, entendeu? Tipo assim, as crianças terem que sair de lá para ir para outro bairro para estudar. Isso coloca as crianças em segurança, isso às vezes impede o estudo, porque a família tem medo de deixar a criança ir. Aí, às vezes, impede a mãe de trabalhar, porque a mãe tem que deixar a criança na escola, porque não tem quem vá. Então, isso gera tantos outros problemas e já era para ter sido resolvido. E sempre é proposta de político no Genibaú
criar uma escola. Mas não aconteceu ainda porque as lideranças de lá não estão interessadas em mudança de realidade. Então, nós jovens, a gente que vem de baixo para cima, a gente traz consigo as dores, cara, que a gente sofreu por não ter acesso àquela política pública de qualidade. E a gente tem que traduzir isso no discurso na hora de conquista de voto para realmente mostrar, eu não tenho esses R$ 50 para te dar, para comprar, porque eu não acho que esse dinheiro vai mudar a tua realidade. O que vai mudar a tua realidade é eu chegar lá dentro de uma articulação com o prefeito, com as lideranças locais e trazer a realidade como é aqui e lutar pela garantia do teu direito de estudar, de ter uma escola, de ter um CRAS, de ter realmente o acesso às políticas públicas que vão mudar a tua realidade. Então, para mim, sabe, renovação política é você voltar os olhos para o básico. O que realmente renova a política é uma população sem desemprego, é uma população com saneamento básico, é uma população com acesso à saúde pública de qualidade, uma população de jovens que tem o que fazer, que está estudando em um sistema educacional que é atrativo, que fala a linguagem desse jovem. Enfim, se não for passar por isso, a gente ficar sempre nesse debate, muitas vezes, sabe, individualista, um debate de interesses a nível político, a gente nunca vai conseguir avançar enquanto sociedade. E o resultado está aí. O nosso país, com mais de 100 milhões de pessoas expostas à pobreza, extrema pobreza, numa crise de pandemia. Sabe? Isso, para mim, é injustificável. É a prova da nossa falha enquanto sociedade de avançar, sabe? Enquanto humanos, seres humanos do nosso país. Então, essa, para mim, é a principal responsabilidade dos jovens na política, de trazer o debate do básico de volta. E a gente tem visto, tem pessoas que estão trazendo o debate da educação de volta, estão trazendo o debate do combate à pobreza, da garantia de direitos das mulheres, da garantia de direito à população negra, que são coisas que passaram batido muito tempo por quem consegue entrar na política, mas que somos nós, jovens, que estamos trazendo de volta. Porque somos nós que vivemos com essas dores. Se não formos nós mesmos falarmos dos nossos problemas na política, quem vai falar? Porque até agora ninguém tem falado. Então é papel nosso buscar o protagonismo, mas também entender que nós fazemos parte de uma sociedade diversa. Então é importante que tenha o político mais velho lá, é importante que tenha o político que pensa diferente, é importante que tenha o idoso, que tenha a mulher, que tenha o empresário, que tenha todo mundo, porque é uma democracia. Então nós não devemos criminalizar a política, não devemos criminalizar a democracia, que é o jogo político da diversidade. Temos que ter pessoas diferentes que pensam diferentemente, mas nós temos que ser capazes de persuadir e convencer a classe política de que há prioridades. E essas prioridades são as prioridades para solucionar os problemas de quem mais precisa da política. Então, para mim, esse é o grande desafio, sabe? Tinha uma outra pergunta. Não sei se tu quer comentar isso, mas enquanto tu fala, eu vou só buscar aqui a outra pergunta que alguém fez. Tá, faz aí. Eu ia voltar para algumas iniciativas interessantes que estão ocorrendo aí. Pronto, pois vamos para isso. Falaram aqui, perguntaram se tem alguma outra iniciativa acontecendo como Supera a nível América Latina. Com certeza deve ter. Com certeza. Eu, particularmente, não estou sabendo. Pois fala aí, se eu quiser saber. Deixa eu falar a nível América Latina, tem alguns fundos que estão sendo colocados, né? Fundos de grandes organizações que trabalham no direito das crianças, né? Eu falo da área que eu conheço mais. Mas a grande questão, Ito, que até no Brasil mesmo, a gente tem muita coisa que a gente não sabe, tá certo? Por exemplo, a gente fala uma grande iniciativa que inclusive, acho que a ONU e a Unesco chancelaram recentemente agora, que é a CUFA, né? A CUFA, a Central Única das Favelas, está com alguns projetos, não é um projeto, são vários projetos relacionados nessa época de pandemia, né? Não sei se vocês lembram, começou numa matéria, foi até matéria do Fantástico, né, de corona nas favelas, coronavírus na favela, alguma coisa assim, e aí foi crescendo de uma forma tão grande que inclusive teve vários incentivos financeiros, né? Se eu não me engano, a CBF mesmo doou parte do que foi arrecadado. Grandes artistas, né? A Thaís Araújo parece que doou também agora. Então, o que eles estão a nível geral, também a nível aqui, né? A nível aqui. O que está acontecendo
Assim, tem vários projetos, vou falar um deles que é muito massa, que é o Mães da Favela. E lá é o seguinte, obviamente são instituições que acompanharam o trabalho da CUFA, que vem acompanhando o trabalho da CUFA, um auxílio de R$ 120 por R$ 120 por mês, né, durante 3 meses, se não me engano, durante 2 meses. Então, assim, além disso, eles também fizeram grandes campanhas com açaí para entrega de cesta básica. Então, a CUFA, por exemplo, dá uma olhada lá depois, CUFA, o perfil do Instagram, Sim, o esse trabalho eu deles é conheci. Eu pensei fenomenal, mais na pergunta fenomenal. sobre em E outros também, países, né, da América Latina, se tinha alguma outra coisa que a gente poderia ressaltar que alguém falou. Mas o trabalho da CUFA, tipo, eu acompanho, eu acho muito bom, né? E até o Felipe mencionou aqui alguns outros também que tem aqui na cidade. Então, quem quiser pesquisar também, dê uma olhada nesses trabalhos aí, que tem coisa realmente muito interessante. a gente também tem um trabalho, aqui eu tô falando em Fortaleza, né? Do Rotas Solidárias, né? Que está fazendo também trabalho com algumas articulações de associações, né? E lideranças. A gente tem, acho que a Federação de Bairros e Favelas, acho que lançou ontem ou vai lançar por esses dias também o seu projeto, né, de atividades nas comunidades. E aqui eu queria também deixar dois projetos. Queria falar de duas iniciativas muito legais, né? Primeiro, eu acho que a Renata está aqui com a gente ainda. Deixa eu ver se a Renata está aqui. Da FAZ, Fortaleza Azul, que a entidade trabalha Eu vi que ela estava aqui. Como? Eu vi que ela Como? estava aqui mais cedo, eu estava vendo os comentários dela. Pronto, mas deixa eu divulgar aqui que o trabalho é muito massa. Ela faz parte da Fortaleza Azul, né? Que é a entidade que trabalha justamente com crianças do espectro autista. E é spoiler, né? Mas né, vou só soltar um pouquinho. A partir dessa semana eles vão começar um projeto muito massa. Que, Ítalo, eu acho que exemplifica muito o assistencialismo para o garantia de direito, né? O que vai acontecer? A gente sabe que tem muitas crianças, a gente trabalha nas comunidades, tem muitas famílias que têm crianças e adolescentes com espectro autista e que tem um conjunto de direitos que essas pessoas possuem, mas que muitas vezes, por desinformação, por né, a ignorância, quando eu falo ignorância, é o não saber, né, Uhum. e a própria vulnerabilidade dessas famílias, eles não sabem, não conhecem. Então, a Fortaleza Azul vai lançar também um trabalho muito massa para dar assistência pontual, né, que essas famílias hoje estão passando fome, essas famílias precisam ter um cuidado, uma atenção especial com essas crianças e adolescentes, e também para dar um auxílio do ponto de vista de garantia de direitos. Então, assim, se você conhece também, né, pode falar lá no inbox, a gente vai, no privado, a gente vai começar esse projeto, né? Eu falo que eu sou só incentivador, né? Eu sou só incentivador, a gente está mapeando algumas famílias já aqui. A gente já tem aqui no Novo Mondubim 15 crianças e adolescentes, mas essa campanha está rodando em algumas comunidades e em breve vou até postar também no meu Instagram e mandar o material, tá bom? E uma Bom, outra questão, Ítalo, muito importante também, e aí eu falo um pouco do que eu estou fazendo, né? A gente, deixa eu ver se o Emanuel está aqui ainda também, o Emanuel Altelu. Eu faço parte de um instituto chamado Instituto Joga Bonito, que lá a gente trabalha com assessoria para projetos de esporte. É uma associação, né, que trabalha com projetos de assessoria para esportes. E quando começou a pandemia, a gente viu, pô, agora é a gente tentar garantir o básico para essas famílias que a gente tem um trabalho. E a gente começou, né? Foi o primeiro Ajuda Mais, né? Que foi uma campanha que a gente fez para arrecadar cesta básica. E aí, do ponto de vista pessoal, né? A gente pediu, acho que várias pessoas estão aqui que eu sei que eu pedi, que eu liguei, que eu insisti, pedi em 10, 15, 20. E a gente conseguiu, naquele primeiro momento, que foi no mês passado, aliás, esse mês, né? Foi no começo do mês, a gente conseguiu, a gente tinha meta, Ítalo. Essa frase é muito engraçada, né?
me lembra minha presidente. A gente tinha uma meta de 65 peixes, tá certo? Uhum. Aí a gente, não, vai, foi chegando dinheiro. Não, então vamos botar a meta para 80, né? 80. Botamos a meta para 80. Foi. Aí batemos de novo a meta. Aí foi o que a gente fez, a gente dobrou a meta, Dobrou. né? Então a gente entregou aí 150 efetivamente produzidas pela gente, 150 cestas básicas, divididas em 6 bairros de Fortaleza, né? As comunidades da Cidade 2000, Gengibre, o Manel que está aqui que pode falar um pouco mais as entidades que foram colocadas. A gente trabalhou lá no Padre Andrade, que é a comunidade do Parque Rio Branco, a gente colocou lá. Aqui no projeto Semente da Liberdade, né, Novo Mondubim, a gente garantiu um bom sucesso as famílias do projeto social. Quem é bom faz sucesso, Instituto Educa Mais. E a gente garantiu lá no Grande Pirambu. Ó, eu jogo bonito aí, ó. A gente garantiu lá no Grande Pirambu. Então foi um trabalho muito massa, né? Que muitas pessoas estão fazendo. Inclusive, meu amigo Tiago Dutra também, conselheiro tutelar de Fortaleza, também está a instituição lá do bairro dele, né? Está fazendo um trabalho gigantesco de assistência mesmo. Né? Parabéns também, Tiago, pelo trabalho do conselho e por todo o trabalho que você também está fazendo na comunidade do PC. Então, assim, essas iniciativas, Ítalo, elas motivam. Né? Obviamente que você deve estar passando por isso. É cansativo. Eu particularmente, a gente não tem hora para dormir, né? Hora para dormir nem hora para acordar. Ontem eu fui dormir umas 2h30, 3 horas, né? Mas de manhã tem gente batendo na porta, então já tem gente precisando de ajuda, já tem um auxílio emergencial que a gente precisa contestar. Então, assim, isso é diário, isso é eterno. Acho que você fala da senhora aí, deve estar ao mesmo nível, né? Assim, deve estar ao mesmo nível. Então, deve estar toda hora alguém, né? Pedindo, precisando de ajuda. E é um sentimento, Ítalo, que às vezes ele é um sentimento que dá pra gente de impotência, entende? Quanto mais a gente ajuda, mais a gente vê que a família, que a comunidade precisa de ajuda. Então a gente precisa se alimentar, e aí do ponto de vista para a dica também para quem está nesse trabalho, né? A gente precisa se alimentar das boas notícias, né? Dos depoimentos maravilhosos. A gente tem lá no Instagram tem alguns depoimentos que foram autorizados das pessoas. Gente que a gente teve, infelizmente, aqui no Novo Mondubim tem casos. A gente tem casos na nossa rua, né? Por isso o nosso cuidado é redobrado. É álcool em gel direto, é a máscarazinha direto, né? É a luva na hora de ir no supermercado. Então, assim, mas a gente precisa alimentar das boas notícias, Ítalo. Acho que isso também você está vendo muito. Com certeza. E eu queria aproveitar também para divulgar algumas iniciativas, né, para a população LGBT carente da cidade. O Festival Rainbow, que é um festival de cinema, né, que acontece aqui todos os anos, fez uma arrecadação de doações e conseguiu comprar mais de 1 tonelada de cestas básicas para distribuir. Então, quem precisar pode estar entrando em contato com eles nas redes sociais. A gente teve também, assim, eu acho que uma forma muito simples de quem está assistindo de ajudar, mas que não saiba como e não queira realmente botar a mão na massa numa iniciativa dessa de bairro, é doar. Nós temos muitas iniciativas, muitas campanhas de doação rolando para entidades que estão entregando, né, cestas básicas, estão ajudando. O Movimento Supera Fortaleza é um exemplo, existem outras iniciativas. Verifiquem se realmente está acontecendo mesmo a doação, é importante que vocês vejam se o trabalho está sendo feito. Mas também tem algumas outras causas que são importantes de mencionar aqui, né? Assim, eu acho que para nós que também atuamos muito na cultura, nos movimentos identitários, pense, assim, a economia da nossa cidade como um todo está sendo muito afetada. Então tem muito bar, muito pequeno empreendimento, sabe? Assim, um restaurantezinho, um barzinho que a galera frequentava, entendeu? Como um exemplo que eu dei é o Delight, que é um barzinho universitário que está ali perto da UFC, que a nossa live vai já acabar. Tá aqui 25 segundos. Mas a gente volta. Volta de novo? Tu volta de volta novo? Volta para se despedir. Eu volto, vai acabar para mim e para ti. A gente volta para se despedir
Eu comento essa última parte, a gente faz os nossos